ao verso 9. Estou tremendo um pouco. Engraçado, velho. Só você subir aqui em cima, as pernas tremem, treme a mão. Eu estava ali brincando com a Nairobi até agora. Sobe aqui, a gente começa a tremer. Se puder colocar na versão ARA, fazendo favor, que é a versão que eu... Amém? Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos, e este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes, que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Pode voltar só um verso antes, por favor? Nessa parte eu queria que a gente lesse todos juntos. Diz assim, olha: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também... Vamos passar para o próximo. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar. Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, eu exalto ao Senhor, ó Pai, por mais esse dia, Deus. Esse dia que o Senhor criou, esse dia que o Senhor fez para nós, esse dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo, Pai, pois eu sei que se estamos de pé neste momento, se estamos aqui vivos neste momento, é porque o Senhor nos sustentou com suas mãos. Pai, eu quero, diante do Senhor, diante dos meus irmãos, pedir, Pai, perdão se durante esse dia, durante a caminhada desse dia, eu fiz algo que foi contra os seus preceitos, que foi contra aquilo que o Senhor estipulou para nós. Clamo ao Senhor que venha estar conosco mais uma vez, ó Pai. Venha falar conosco, porque eu creio que o Senhor já está aqui. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Que o Senhor venha destruir, desfazer, quebrar com toda a amarra do inimigo. Que o Senhor venha quebrar com toda a distração, que venha cair por terra em nome de Jesus. E que o teu nome venha ser mais uma vez proclamado nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sente, dando glória a Deus, agitando assim. Não fica muito parado não, irmão, porque está frio. E o frio dá sono, tá? Então agita aí, não abre a boca não, tá? Se eu ver você abrindo a boca, eu vou pedir Deus para fechar ela. Amém? Não abre essa boca não, porque senão vai me fazer ficar triste. Esse texto, eu li esse texto na semana passada, foi um dos meus devocionais, e ele trouxe em mim uma alegria e uma confiança muito grande em cima de algumas coisas. Pois Deus, quando eu li esse texto, principalmente eu coloquei os versos todos para que nós
pudéssemos entender o contexto, entender o que está acontecendo no texto. Mas principalmente quando esses homens, eles falam sobre esses que estão transtornando o mundo, e foi algo que me impactou muito. O testemunho do povo do mundo sobre o cristão. E algo que... E Deus, ele me levou em algo muito profundo, e outros textos me mostrando o poder que existe nele, e como nele não existe o impossível, né? Não existe quem não possa ser alcançado, mesmo que esse possa um dia negar e ter a escolha de não querer mais servir a Deus. Mas creio que aquele que realmente teve um encontro real com Jesus, esse jamais irá retroceder. Porque esse que teve esse encontro com Cristo, com Deus, ele entende que nós não somos aqueles que retrocedem. Nós fazemos parte daqueles que avançam. Nós fazemos parte daqueles que avançam e daqueles que são usados para o avanço da obra de Deus neste mundo. Então, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com Cristo, eles não vão retroceder. E isso acontece com quem talvez a gente pense que menos vai acontecer. E isso foi o que mais me deixou impactado nesse texto. Quando nós pegamos a história, foi o que mais me deixou assim... Uau! Quando eu vi quem eram os homens, que o testemunho daquele povo era de pessoas que estavam transtornando o mundo. Mas antes de nós irmos para isso, para falar quem são esses homens, eu queria te convidar, junto comigo, a entrar um pouco no contexto da história, de toda a história, de tudo que está acontecendo até chegar a esse ponto, para que possamos entender, para que você venha entender junto comigo o que Deus tem para nos dizer essa noite. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais direto e breve possível, para que nós possamos ser ministrados por Deus nessa noite. Eu creio que Deus, ele tem algo poderoso para fazer aqui nessa noite. E isso, desde hoje de manhã, quando eu me levantei para orar e para escrever aquilo que Deus tinha para me passar, desde quando eu fui trabalhar e parei lá para orar de novo e para fazer o meu devocional, e tem sido uma presença maravilhosa. E eu creio que o que Deus tem para nós essa noite é maravilhoso. Amém? Eu peço a vocês um pouco de paciência. Nós vamos tentar fazer um pano de fundo primeiro, para entendermos, para chegarmos até esse ponto. Nós vamos entrar no contexto para que vocês entendam aquilo que Deus passou para mim. Amém? Eu espero que todos nós venhamos entender, porque todos vocês venham entender. A minha mente às vezes é um pouco meio embaralhada assim, meio doida. Às vezes eu estou lá no serviço, o pessoal está lá fora batendo no portão e eu não estou nem aí para eles, estou gritando, orando lá dentro. Quando Deus traz uma revelação para nós, então, aí que você... A pastora Kênia sabe disso. Ela trabalhava do outro lado, 10 metros de distância de mim, e ela me ouvia orando. Mas, entrando no texto, nós sabemos que quem é conhecedor, ou leitor da Bíblia, pelo menos, quem já leu a Bíblia, quem lê a Bíblia, ele sabe do amor de Deus para Israel. Ele sabe como Deus ele ama esse povo. Nós vemos Deus ele fazendo uma aliança com Israel. Essa aliança ela vai começar lá atrás, com Abraão. Nós vemos quando Deus ele chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. E Abraão, ele... É engraçado que a aliança feita de Deus com Abraão, ela já é uma aliança de milagre. Porque um homem de 100 anos ter um filho é difícil. Imagina só você, quase 100 anos de idade, Deus olhar para você assim, Ronaldo,
já caindo, o cabelo já caiu, mas cai nos dentes. E falar assim, o Ronaldo não. O Ronaldo não pode prometer não, porque se prometer vai cumprir mesmo. Mas alguém, Deus olha para você já com quase 100 anos e fala assim, olha, você será pai de uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem. Deus começa ali fazendo uma aliança com esse povo. Nós vemos tudo que passa desde Abraão, com Isaac, Jacó. Nós vemos como Deus, ele sempre separou, guardou e amou esse povo. Nós vemos isso no deserto. Vemos como Deus, ele tira o povo de mão forte, com a sua mão forte do Egito, com milagres, com milagres que vinham contra os deuses do Egito, e não só. Nós vemos como no deserto, o povo comia maná, pão do céu, um negocinho esquisitinho caído do céu para eles comer. Comia gostoso. Falava que estava com fome, queria comer carne, vinha as codornizes, come carne até sair pelo nariz. Um povo que de noite não passava frio. Você sabe que o clima desértico, de dia é quente. Por isso eles usam roupa preta, porque a roupa preta ela conserva o calor. Então de dia é quente e de noite é muito frio. Então o povo, Deus ele de dia era uma nuvem sobre o povo e de noite essa nuvem se tornava em nuvem de fogo. Então Deus cuidava deles nos mínimos detalhes. Imagina você crescer com a mesma roupa. Não perdeu. Não rasgar, não acabar nada. Nós vemos Deus dando para esse povo uma terra maravilhosa. Uma terra que mana leite e mel. Dá o melhor da terra. Não é a montanha, tá, pastora Kênia? É o melhor da terra. Não é aquela montanha lá da pedra lá que a senhora queria, não. É o melhor. É o melhor. Deus dá o melhor da terra. E nós vemos Deus fazendo isso pelas gerações e por gerações. Nós vemos Deus usando homens, Josué, Caleb, Davi. Nós vemos Deus, ele cuidando deste povo e dando a eles do melhor. Vemos Deus entregando a esse povo grandes promessas. Nós vemos que ele era a glória deste povo. Quando você pega para ler, quando você lê o livro de Samuel, que a arca é tomada, o lamento da nora de Eli é o seguinte: lá se foi a glória de Israel. A glória aqui é a identidade de Israel. Quando o povo olhava para Israel, a declaração dessa mulher aqui é tão forte que ela está falando assim que quando o povo olhava para Israel, eles não viam simplesmente pessoas. Eles viam o Deus de Israel, eles viam a presença do Deus poderoso. Então, quando o povo ele perde a arca da aliança, aquela mulher declara: nós perdemos aquilo que é a nossa identidade, a presença do Deus verdadeiro. Então, Deus ele vem com promessas poderosas, ele é a identidade daquele povo. Ele vem para ser o Deus daquele povo. Nós vemos grandes promessas como Salomão, como uma promessa feita a Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao 14, todos sabem. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
Estava aí. Nós vemos em Zacarias capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, quando ele fala que o anjo está medindo a cidade. Olha aí, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo, eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre lá, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Passa para o próximo. Pois eu lhe serei, diz o Senhor. E não é qualquer muro, é um muro de fogo. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É ou não é amar demais, irmãos? Isaías 49:15, ele fala, olha, ainda que a mãe se esquecesse do filho que amamenta, eu não esqueço de vocês. Nós vemos que Deus, ele exortava esse povo como um pai que ama. Vemos que Deus, mesmo tendo um povo, e que muitas das vezes esse povo se desviava dele, de seus caminhos, traz promessas para esse povo. E tendo em todas as promessas, a promessa mais maravilhosa, que desse povo sairia o Salvador do mundo. Isaías 9, nós vemos isso. Isaías 53, nós vemos isso. Isaías capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 16, nós vemos isso. Nos Salmos você vai ver muito disso. A promessa de que desse povo sairia alguém que seria o Redentor, e não só o Redentor do povo, mas o Redentor total, um Redentor na totalidade de pessoas, onde todos seriam salvos por ele. Mas presta atenção, nós estamos andando um pouquinho aqui só para chegar lá. Passa essa antiga aliança. Deus, ele fica 400 anos sem falar com o seu povo. Muita coisa se passa nesse tempo. Chega o tempo em que nasce o Messias, nasce Jesus. Mas alguns meses antes nasce o seu primo, João Batista. O João Batista, ele seria o último profeta da antiga aliança. O profeta era aquele porta-voz de Deus. Até João Batista, Deus, ele usava de pessoas para vir e exortar o seu povo. Nós vemos isso com os profetas Ezequiel, Jeremias, Isaías, Obadias e um monte de Ias, e aí vai. Mas em João, isso vai, não que o dom da profecia vai acabar, mas é porque que em Jesus vai se reabrir o acesso a Deus. E nós não necessitaremos tanto de esperar que alguém venha e fale conosco. Nós teremos, a partir de Jesus, o acesso direto para falar com Deus. João, ele fala que ele é aquele que veio abrir o caminho, mas o povo o rejeita como profeta de Deus. O povo rejeita João como profeta de Deus. Deixa eu passar, que eu já passei, falei isso aqui já. Vem Jesus, o Messias esperado.
O homem que todo aquele povo esperava por ele. Se você observar, aquele povo esperava um Messias, um Salvador político. Nas perguntas dos discípulos em Atos, no capítulo 1, quando ele há de restaurar, essa pergunta não é uma pergunta de restauração espiritual, é algo político. Até aquele tempo, ainda achavam que Jesus ele vinha como um grande rei sentado num cavalo branco, trançado até lá embaixo. Mas ele veio totalmente contra, ele veio sentado no jumento. Até nisso ele veio para... E o seu povo também o rejeita. João 1,11. Abre aí João 11. O que João diz? João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era, mas não. Eles rejeitam. Mas mesmo muitos o rejeitando, o seu povo o rejeitando, Jesus ele separa homens. Jesus ele discipula esses homens. Ele faz deles discípulos. Uma multidão segue, mesmo que muitos o seguia só por conta de milagres. Mas existem pessoas verdadeiras que ainda o seguem. Nós vemos que depois da morte e ressurreição, e depois que ele ascende aos céus, ainda tinham 120 dentro de um cenáculo, esperando uma promessa que ele tinha dado alguns dias antes. Não abra a boca não, Eudes. E esses 120 são recompensados em Atos 2. Em Atos 2, a Bíblia nos fala que eles estavam no cenáculo orando e de repente, veio um som, como do vento impetuoso. E eles foram vistos por ele, línguas como repartidas como de fogo. A igreja cresce muito a partir desse momento. Até aqui nesse momento a igreja começa a romper. Mas só que a igreja ainda começa a romper ali. Pessoas são agregadas ali. E em Atos 7, vem um dos pontos cruciais deste livro de Atos. Porque em Atos 7, Estevão ele começa a pregar a palavra. E ele começa a pregar para homens letrados, para líderes. E ele começa a vir lá de Moisés. E discorre até Jesus. E ali em Atos 7, o povo não aceita e mata Estevão. E quando eles matam Estevão, começa um romper em algo espiritual, no mundo espiritual. Esse ponto de rejeição da pregação de Estevão, ali dá o ponto final, porque ali eles já tinham rejeitado a Deus, já tinham rejeitado ao Filho, e agora rejeitam ao Espírito Santo. E quando isso acontece, Deus começa a fazer aquilo que Jesus veio com o propósito de fazer. Ele começa a pegar dois povos e fazer deles um só. Corpo de Cristo, Igreja do Senhor. E ele começa a não fazer
tanta diferenciação mais, já não tem mais diferenciação. Todos que aceitam são feitos agora filhos de Deus. Está entendendo? Nesse ponto da história, em Atos 7, aparece um homem chamado Saulo de Tarso. Eu separei 2 pontos. Deu certo. Eu separei 2 pontos. Vai dar tempo. Para falar. Que nós vamos entrar nesses pontos agora. Neste mesmo capítulo, entra Saulo de Tarso, na história. Um jovem muito inteligente, conhecedor das Escrituras, que começa uma perseguição ferrenha ao povo de Deus. Se você pegar Atos capítulo 22, do verso 1 ao verso 4, ele vai dar testemunho disso. Abre aí, Atos capítulo 22, verso 1 ao verso 4. Olha o que Paulo vai falar. Olha o que Paulo fazia. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardavam ainda maior silêncio. E continuou. Perdão. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Até aí. Presta atenção nisso. Paulo, perseguidor, homem ruim, que perseguia e matava crente. Mas no capítulo 9, Paulo tem um encontro com Jesus. No capítulo 9, ele tem um encontro real e ele vê Jesus no caminho para Damasco. E nesse encontro, Paulo, desse encontro real que ele tem com Jesus, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Ele deixa de ser daquele que perseguia os que estavam transtornando o mundo, para fazer parte agora daqueles que transtornam o mundo. Aleluia. E vendo isso, nós aprendemos o primeiro ponto. Que não existe coração que Deus não possa transformar. Não existe coração de pedra que Deus não possa fazer ele transformar em carne, como ele prometeu em Ezequiel. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos colocarei o coração de carne, e introduzirei dentro de vós o meu espírito. Sabe? O que Deus me ensinou nesse primeiro ponto é que eu, irmão, principalmente eu, porque isso foi de ensino no dia para mim. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas no olhar. Nós julgamos as pessoas talvez pelo que elas estão passando, ou pelo que elas já fizeram. E eu olho e falo assim, o Brian não. O Brian é carne de pescoço. Ruim, então chegou e parou. Acha? E eu acho que eu coloco no meu quadradinho que está na minha mente
que Deus não pode alcançar o coração do Brian. E eu coloco no meu pensamento que Deus não pode fazer aquilo que Ele pode fazer. A verdade é que não é Deus que limita até onde você vai, ou até onde vai o nosso pensamento, ou até onde Ele age. Somos nós que limitamos isso. O mesmo Paulo que ia contra o caminho, que pregava contra isso, que prendia crente, que jogava no cárcere. Em Romanos 1, capítulo 16, ele vai falar assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que acham que é impossível de Deus fazer até nela. Eu ir lá e fazer isso? Nunca, não consigo. Impossível. É impossível. Tem uma história que eu gosto de Jesus, que ele sai dos Gerazenos, Gadarenos, tem um monte de nome para eles, mas ele sai, e quando ele chega, Jairo está esperando ele. Aí Jairo fala assim: olha, senhor, minha filha está doente. Ele: vou lá agora, Jairo, bora. No meio do caminho, uma mulher encosta dele e é curada. Quando ele está chegando, o pessoal do Jairo vem e fala com ele assim: senhor, não adianta mais, não perturba mais o mestre, sua filha morreu. Ele entra na casa, está todo mundo cantando culto fúnebre. E ele olha para a cara do pessoal e fala assim: tenha calma, ela não morreu, apenas dorme. E o pessoal olha para Jesus e ri. Porque muitas das vezes essa é a nossa atitude naquilo que nós temos a visão de ser impossível. Na visão de ser impossível daquele povo, a morte é o fim da vida. Mas na visão de Cristo não tem disso. Nós limitamos. A nossa visão limita. O nosso coração limita. Ah, é porque eu já fui tão ruim, eu já fiz isso, eu já pequei contra Cristo, eu já pequei contra Deus. Tá bom, meu irmão, você já pecou. Mas quem não pecou? Quem não pecou? Quando você coloca o seu pecado maior do que o seu Deus, você nunca vai andar para lugar nenhum. Mas quando você entende que existe um Deus que veio aqui e morreu pelos seus pecados, você vai entender que nada é impossível para esse Deus. Nada é impossível, não existe ninguém que Ele não possa alcançar, não existe nada que Ele não possa fazer na sua vida, não existe morte para Ele, não existe doença para Ele. Aleluia! Em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, no finalzinho, a Bíblia fala assim: lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Está aqui descrevendo o céu, certo? Certo? E Mateus, os discípulos chegam a Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele começa: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso, seja feita a sua, assim na terra, que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Se no céu não existe limite, barreira para isso, por que você está pondo? Ontem nós estávamos
lá em Odivelas, e a filha a Vitória, ela estava doente. E eu estava desde o começo incomodado. Eu falei que eu tenho que orar para essa menina. Eu tenho que orar para essa menina. E ela não aguentava, a gente encostava nela e ela chorava. E aí no final, eu falei assim, eu vou orar para essa menina hoje. Só que antes de eu falar, o Breno falou assim, vamos orar pela Vitória. E nós impomos as mãos na Vitória. E nós repreendemos a doença. E eu falei com o Breno, Breno, amanhã de manhã, ela vai acordar. E vai acordar 100%. E hoje, para surpresa, quando eu entrei, não é surpresa, né? Não é surpresa, eu já estava confiando. Mas quando eu entrei, a mãe dela estava fazendo um vídeo, para surpresa de Satanás. A mãe dela estava fazendo um vídeo. Porque para nós não é surpresa. A mãe dela estava fazendo um vídeo, irmãos, e a menina não parava, ela ia para um lado, ela ia para o outro, ela brincava, ela subia a bolacha, ela fazia assim, e a mãe dela falava, irmãos, ela está 100%. Irmãos, nós é que limitamos o agir de Deus. Nós é que limitamos o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Nós, muitas das vezes, queremos limitar. Nós é que julgamos quem Deus vai usar ou não. Nós é que fazemos isso. Para muitos o usar, ele precisa de estar de terno e gravata, todo bonitinho. Mas Deus, muitas das vezes, vai usar pessoas normais, com roupas normais, de um jeito normal, que vai olhar para você e vai te entregar algo de Deus para a sua vida. Que vai impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Que vai ter autoridade sobre o demônio. Nós fazíamos os retiros, e nós fizemos um retiro uma vez, e nós estávamos todo mundo normal, eu de chinelo, irmãos. De chinelo. O Brian ali é testemunha disso. E eu de chinelo expulsando demônio, irmão. Se descalça, expulsando demônio. Normal. Você acha que o demônio vai olhar para sua roupa? Você acha que o demônio vai olhar para ver se você está bonitinho? Não, ele está bonitinho, vou sair porque ele está bonito. Não! Você não lembra dos filhos de Cefas? Eu te expulso pelo poder do nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Peraí, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Quem vocês são? A sua vestimenta. É lógico que você também não pode exagerar, né, irmão? Cuidado aí. Tá? Mas não julgue ninguém pelos seus olhos. Não julgue as pessoas e não ache que Deus não vai alcançar porque você está olhando e está falando que não vai. Não julgue se é um homem ou uma mulher de Deus só porque você está olhando e você acha que não é. Amém? Então, no primeiro ponto nós aprendemos que não há impossível para Deus. Amém? Gente, essa hora passa rápido demais. No segundo ponto, e eu quero abordar, eu vou abordar rápido, é a frase que me causou o maior impacto. Esses que têm transtornado o mundo. Quando eles falam do transtorno, eles não estão se referindo a homens que chegam fazendo bagunça, quebrando tudo, jogando tudo para o alto, chutando e quebrando vidro, jogando pedra na janela dos outros. Não! Eles falam de homens que estão transtornando o mundo numa questão religiosa. Eles colocam que eles pregam como um erro algo ouviu. Mas eles falam isso porque a palavra de Deus estava sendo pregada por esses homens.
E realmente estava virando o mundo do avesso. Porque o mundo, já naquele tempo, Jesus vai falar que no mundo jaz o maligno. O mundo, ele caminhava a passos largos com o pecado. O mundo caminhava para fazer aquilo que era errado. Para eles era normal a prostituição, a lascívia, o amor aos deuses, o servir a outros deuses. Os cultos pagãos. E tudo que era de ruim reinava. E quando esses homens entram em cena, através, é claro, do poder do Espírito, o povo fica doido, irmão. O povo fica maluco. Eles o prendem. Sabe por que o povo fica doido, irmão? Sabe por que o povo fica maluco contra esse povo? Presta atenção. Eles começam a pregar a palavra de Deus. Imagina uma cena junto comigo. Eu gosto de entrar na cena. Paulo andando, todo dia, e uma menina atrás dele. Esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, esse. E Paulo vira para ela e expulsa o demônio que está nela. Ele é chicoteado, preso junto com Silas, amordaçado lá, preso os pés e mãos. E na cadeia, eles começam a louvar a Deus. Começam a adorar a Deus. E aquilo treme tudo. E até sendo preso, almas são agregadas ao Evangelho. Até lá preso, Deus faz milagre lá também. Um povo que os demônios os submetiam, eram submetidos a eles, né? Mortos sobreviviam. Um povo que Paulo pregava a noite toda e ninguém abria a boca para dormir. E o que dormia caía e Paulo ia lá e ressuscitava ele. Volta que você tem que terminar de ouvir a pregação, meu filho. Hã? Um povo que verdadeiramente virava do avesso o local onde eles chegavam. Um povo que verdadeiramente virava de pernas para o ar o local que eles chegavam. Porque aonde eles chegavam, irmãos, presta atenção, onde eles chegavam, os demônios não suportavam. Onde eles chegavam, as pessoas, elas ficavam apaixonadas pela palavra de Deus. Elas se rendiam a Cristo. Um povo que muda tudo que era normal e costumeiro da época. Um povo que era normal o pecado, mas eles vêm e pregam contra isso, e todo mundo vai contra isso. Aleluia. Irmãos, vendo isso, nesse ponto, eu aprendi que nós também precisamos de começar a nos levantar como esse povo se levantou. Deus não fez de você um robô. Sabe? Tem gente que é um robô programado. Robô programado. Colocou lá o cartãozinho, programação feita. Puf. Segunda-feira, tem que ligar a televisão para ver o pastor, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Ninguém vai ligar, não liga porque é gostoso, é saboroso, está sendo alimentado de algo bom. Vou ligar porque senão o pastor, né? O pastor falou, tem que ligar. Terça-feira, na programação, o que tem na programação terça-feira? Ah, tem célula. Eu vou lá, o pessoal é gente boa, converso lá com o Ronaldo é gente fina, faz um cafezinho, moe o café lá na hora para nós. Isso é exclusividade, né? Da célula não, da casa dele. Quarta-feira, as irmãs. A irmã, eu estou em casa na quarta-feira. Vou lá
ouvir a pastora falar. Vai bater um pouquinho, mas eu vou ouvir ela falar. Sexta-feira, na minha programação, sexta-feira eu tenho que estar no culto. Por que eu tenho que estar no culto? Porque eu tenho que estar no culto, está na programação. No domingo de manhã também. Às vezes, dá um bug e eu vou no domingo de noite também. Irmãos, pode parecer engraçado, mas isso é sério. Sabe por quê? Deus ele não nos fez robôs com programação. Deus ele não nos fez os robôs com programação que seguem vivendo algo programado na nossa vida. Deus ele não te fez robô para ser crente só aqui dentro. Eu só sou programado para dar glória a Deus, aleluia, quando eu estou dentro da igreja. Porque quando eu estou lá fora, isso aí foge da minha programação. Não, irmão. Deus te fez para você estar andando na rua e estar dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é santo. Para você estar no seu trabalho e você está falando, Deus seja louvado, Deus te abençoe, Deus seja contigo, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Deus não te fez com uma programação, assim, de culto, de você ser crente só aqui dentro, irmão. Bota isso na sua cabeça, você tem que ser crente onde quer que você estiver. Oh, Deus. Deus, ele nos separou para pregar o evangelho, para levar libertação aos que estão cativos, para transformar o local onde nós estamos. O mundo realmente, deixa eu te dar uma notícia, o mundo realmente vai te odiar. Quer que eu te comprovo isso? Abre aí João 17. O que Jesus vai falar? O mundo, eles não pertencem ao... E o mundo os odeia. Não os ama. Por quê? Porque nós precisamos de ser aquele que está fora do quadrado. O quadrado está te levando para a morte. Nós estamos indo para a vida. Eu vi uma vez o Jim Swagger falando que a nossa caminhada, ela é como nós subindo contra a maré de um rio sujo. Por quê? Porque nós temos que ir contra a maré e temos que ainda tirar a sujeira. Ó, vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai bater, às vezes vai machucar, mas eu continuo subindo, porque eu vim para ir contra a maré. Aleluia. Paulo em Filipenses, ele vai dizer que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos. Então, por que você está vivendo como cidadão desse mundo até hoje? Então, por que você está seguindo a maré desse mundo até hoje? Então, por que aqui dentro você é o super pentecostal e lá fora você não passa de um Jerry, o ratinho pequenininho assim, que só faz coisa errada ainda? Você nunca parou para pensar? Isso me fez pensar, irmãos. Eu olhei para o lado, se quiserem subir do louvor, pode subir. Eu olhei para o lado, e isso me fez pensar. Eu olhei para o meu ambiente onde eu estou, e eu falei assim, será que eu estou transformando? Será que Deus ele está sendo pregado nesse lugar? Será que eu estou mudando esse lugar do avesso, igual esse povo? Ou será que o local continua do mesmo jeito? Com a mesma caminhada? Fazendo a mesma coisa? Será? Irmãos, é tempo de se levantar. É tempo de deixar de lado um pouco aquilo que nos prende. É tempo de se desgarrar. Sabe? Sabe quando Paulo fala assim, olha aí, deixando para trás as coisas que para trás ficam? Sabe?
e começar a se desgarrar, deixa eu te falar, o mundo vai falar que você tem que ser um super popstar do Instagram, do Facebook, do TikTok. Mas deixa eu te falar, Deus, Ele quer que você seja algo diferente. Ele não quer que você se preocupe com isso. Tem gente que perde tanto tempo se preocupando com isso. E tem tanta gente morrendo lá fora. Quanto tempo que você fica no Instagram? Quanto tempo que você fica com Deus? Põe na balança. Põe na balança. Olha para o seu lado. Olha para a sua vida. Faz uma reflexão e fala assim: será que eu tenho realmente sido um desses que mudam e trazem uma reviravolta no ambiente onde eu estou? Ou será que eu me junto ao ambiente? Tá todo mundo no Instagram, eu estou junto com eles. Ah, é porque agora é moda você ser, né? Aquele trem lá, influencer. É moda. Agora é moda você ser coach. Irmão, quebra isso. Quebra isso. Abra o seu coração para que Deus haja. Abra o seu coração para o agir de Deus. Abra o seu coração para o agir de Deus nessa noite. Nós estamos no ano que é o ano do avivamento. É o ano do avivamento. Você tem buscado o avivamento? Ou você está esperando o pastor Ivaldo orar aqui, impor as mãos aqui e sair fogo da mão dele, todo mundo ser avivado? Não que isso não possa acontecer, que eu sei que pode. Mas e você? Qual tem sido a sua busca? O que você tem buscado? Reflita aí. O que você tem pedido a Deus? Reflete aí. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. E para você também, que acha que é impossível, deixa eu te falar uma coisa. Deus pegou um pescador de peixe e fez dele pescador de homens. Deus pegou alguém que perseguia e fez dele um dos maiores da história. Deus pegou um mongezinho, lá, que um dia se revoltou, falou assim: não é possível. Não é possível. Será que eu tenho que pagar pela minha salvação? Não. E esse homem foi usado para uma reforma. Homens se levantaram e foram usados por Deus. Homens se propuseram e foram usados por Deus. Homens tiveram um encontro real com Cristo e foram usados por Deus na sua geração. A minha pergunta para você hoje é: você quer isso também? Aleluia. Aleluia. Você quer continuar vivendo a mesmice ou você quer mudar? Você quer continuar do mesmo jeito ou você quer mais de Cristo? Ou você quer ter um encontro real com Ele? Busque isso, irmãos. O meu desafio para você essa noite agora é buscar isso de Deus.
se rasgue na presença dele. Se possível, se preciso. Como diz o outro, quebra a casquinha do ovo. Mas se entregue. Abra, fala, Deus, o meu coração até hoje foi um coração de pedra. Vem, põe em mim um coração de carne. Fala, Deus, eu me contentei até hoje com movimentos esporádicos. Mas eu quero te ver como o Senhor realmente é.